Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Feliz dia. Meu nome é André Henrique Bodajewski Pereira, fiz parte do PIBID por 6 anos. Hoje atuo na rede municipal de Curitiba como professor da rede. E esse trabalho, vim apresentando esse evento intitulado A Obrigatoriedade do Programa PIBID, um avanço crítico formativo ou um entrave à autonomia da licenciatura, orientado e coordenado pela professora doutora Desirê Luciane Dominichek. Essa pesquisa parte de um contexto inicial de uma pergunta, né? E se o PIBID se tornasse de fato obrigatório nas licenciaturas? Isso é, para você se formar, você tivesse que passar por ele, quais seriam as possíveis consequências? O PIBID é um programa que surge em 2007, visando a melhor formação de professores, em especial a formação inicial, superando algumas questões do estágio obrigatório, tendo uma melhor prática educativa, mais teoria, mais prática, reflexões críticas, contextualizadas, promovendo uma aproximação maior entre as universidades e a educação básica, entre vários outros pontos. E aí a reflexão desse trabalho, com uma pergunta norteadora. Quais as possíveis consequências e desafios que seriam enfrentados caso o PIBID fosse obrigatório em nível nacional para todas as licenciaturas? Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa e exploratória, tendo como principal base teórica autores como Dominique Alves, Bernadette Gatti, Selma Garrido Pimenta. Vamos lá. Entrando na pesquisa propriamente, a gente pode separar em 5 grandes pontos principais. A primeira delas, se o PIBID fosse obrigatório, é a questão do financiamento. Uma vez que o programa está diretamente vinculado à CAPES, que é o órgão que paga tanto os bolsistas, os coordenadores, os professores supervisores, né? Como se ele fosse obrigatório, a gente teria uma dificuldade, porque o financiamento desse programa é muito fragilizado. Não só por depender disso, mas depender de políticas de financiamento, de incentivo, depende de governo, depende de outros fatores externos. Um exemplo concreto, se isso tornasse obrigatório, e mostra como isso seria uma fragilidade, é a questão que houve em 2018, mais de 14 mil estudantes perderam a bolsa, teve corte de orçamento, então se torna um ponto bem frágil, né? O segundo grande a segunda grande questão, se o PIBID se tornasse obrigatório, refere-se à organização curricular das universidades, das faculdades. Porque se ele se torna é, compulsório para todos os estudantes, todas as faculdades privadas, públicas, a gente teria diferentes níveis, seja de infraestrutura, seja na própria autonomia, e poderíamos acabar desconsiderando as especificidades de cada região, o que pode aumentar a desigualdade que já acontece. Então, o segundo ponto tem que se ver com mais calma, ter que ter um diálogo mais intencional com todos os setores da sociedade, com os governos, a forma de articular uma estrutura minimamente decente para que o programa não tenha prejuízo. O terceiro grande ponto refere-se à qualidade desse ensino. O PIBID pode ser estruturado em 3 grandes eixos principais: os encontros formativos, que é a imagem central que aparece, as visitas às escolas e a participação em eventos. Se a gente tem essa obrigatoriedade valendo para todos? Será que os estudantes teriam as capacidades, teriam um momento, teriam tempo, né? Teriam condições para que se participe e realmente agregue as reflexões, a relações de pesquisa? Então, se torna obrigatório, essa questão da qualidade pode também significar fragilidade, gerar uma fragilidade maior, tendo uma desigualdade de recursos, de infraestrutura e da própria prática, porque pode correr o risco de virar uma prática pela prática. Então, eu vou lá porque apenas tem que ser feito. Eu não paro, não penso, não reflito, não analiso. Isso é um ponto bem peculiar. O quarto seria os supervisores e preceptores, eles que orientam o programa, coordenam os PIBIdianos, são os professores de educação básica, pode gerar uma sobrecarga do trabalho docente, uma vez que eles já fazem isso quando participam de forma optativa do programa, né? Recebem bolsa, é claro, mas já é uma demanda a mais. Se fosse obrigatório, quantas escolas realmente iriam aderir a isso? Como que seria realizada essas parcerias, né? O quinto e último ponto, mais delicado, é a questão dos estágios supervisionados, e talvez no primeiro momento a gente acha possível conciliar tanto o PIBID quanto o estágio, né, ou fazer alguma forma de equivalência. Porque se o PIBID se torna obrigatório, qual é realmente a questão do estágio? Embora eles tenham funções distintas, isso teria que ser visto com uma forma mais delicada e mais cuidadosa. Indo para as considerações finais,
vale dizer que sim, é possível, acreditamos que o PIBID como política pública de Estado possa sim se tornar obrigatório. O que a gente tem que ter é maiores diálogos e interações com outros entes da sociedade para não correr o risco de fragilizar ainda mais uma estrutura que já é precária e colocar o ensino de forma a retroagir. A gente quer que ele avance, então a gente tem que ter esses devidos cuidados. Faço um agradecimento muito especial à família, aos amigos que ajudaram e colaboraram nesses estudos, nossa vida, às instituições formadoras, a Uninter e a Universidade Federal do Paraná, a nossa professora orientadora, a doutora Desirê Luciano Dominichek, e aos organizadores deste evento. Gente, muito obrigado. Essas foram as principais referências utilizadas. Ficamos abertos a perguntas por e-mail. Obrigadão. Valeu!